Olá, pessoal. Eu sou Joyce, aluna da graduação em Licenciatura em Filosofia pela UFOP, e nesse encontro de saberes apresento minha iniciação científica com o título de Ser Primeiro em Zeta 1 da Metafísica de Aristóteles. Componho o programa PIVIC desde setembro de 2021 e sou voluntária orientada pelo professor Gabriel Geller. Dos objetivos da minha pesquisa, aqui os apresento em 4 pontos. O primeiro deles é desenvolver a interpretação segundo a qual somente a primazia ontológica da substância é estabelecida em Zeta 1 da metafísica, porque o capítulo introdutório do livro Zeta visa constituir o contexto conceitual mínimo para que a questão da substância emerja como a superação da questão do ser e se constitua como domínio comum das disputas metafísicas com a tradição platônica. O segundo é estabelecer a conexão entre o problema do ser e o problema da substância, portanto, o vínculo entre os livros Gama e Zeta da metafísica, uma vez que a saída proposta por Aristóteles para o problema do ser ocorre exatamente por meio da referência das categorias de ser à categoria da substância. O terceiro ponto é fortalecer a unidade argumentativa entre os capítulos Zeta 1 e Zeta 2, uma vez que pretendemos aqui argumentar que esses capítulos iniciais formulam de modo mais geral possível o problema da substância. E, por fim, apresentar, então, uma nova interpretação para a Zeta 1 da metafísica que reforce a centralidade da disputa com a tradição platônica no desenvolvimento da argumentação do livro Zeta como um todo. A metodologia, né, como se trata de uma pesquisa de leitura interpretativa de texto filosófico, a metodologia que utilizada foi o levantamento bibliográfico e análise argumentativa da parte da obra estudada, com apresentação de fichamentos para o orientador, tanto de interpretações de referência da metafísica, quanto da obra de Aristóteles, além da participação de grupos de estudos e seminários de filosofia antiga e história antiga. Dos resultados obtidos, é importante aqui apresentar que o quadro teórico do projeto ele é circunscrito pela seguinte disputa interpretativa. Bom, comumente, né, o primeiro capítulo de Zeta ele é interpretado como o lugar em que Aristóteles estabelece a substância como ser primeiro. Nesse capítulo, o filósofo desenvolve uma argumentação para propor a primazia dos itens substanciais frente aos itens não substanciais, ou seja, a dependência ontológica que os itens das categorias acidentais possuem relativamente aos itens da categoria da substância, sendo esses os únicos itens separados ontologicamente. Após essa breve argumentação, Aristóteles apresenta 3 sentidos pelos quais a substância é dita primeira, que é pela definição, na ordem do conhecimento e no tempo. A explicação fornecida para cada um desses sentidos é muito breve, e somente o sentido de primeiro no tempo menciona a separação ontológica. A argumentação do capítulo, dessa forma, só oferece subsídio parcial para o desenvolvimento da substância como ser primeiro. É exatamente o ponto que esse projeto visou investigar. E o resultado a que chegamos foi a corroboração de certos elementos que permitem a sustentação da hipótese interpretativa, segundo a qual o primeiro capítulo de Zeta da metafísica diz respeito à formação de um quadro argumentativo básico, composto pelo mínimo necessário de arranjo conceitual para a satisfação do requisito de prioridade ontológica por parte dos itens substanciais, com o objetivo de constituir um pano de fundo comum às concepções ontológicas dos filósofos predecessores, especialmente os platônicos, para essa disputa do que seja a substância. Com isso, Aristóteles ele estaria ali visando circunscrever um domínio adequado de delimitação da questão metafísica básica do ser. Essa interpretação tem como ganho teórico uma mais estreita relação entre Zeta 1 e Zeta 2 da metafísica, na medida em que no segundo capítulo de Zeta, Aristóteles apresenta o que os predecessores dele compreendiam por substância. Nesse sentido, né, a gente pode indicar, como um dos resultados alcançados pela pesquisa, uma melhor compreensão da questão do ser e da questão da substância, ambos problemas clássicos metafísicos na história da filosofia. E, além disso, o aprendizado de leitura e análise de textos filosóficos e esse contato inicial, né, com o quadro conceitual da ontologia aristotélica. E também, como resultado mais prático da pesquisa, né, apresentamos seus resultados parciais em uma comunicação apresentada no 13º Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia, no Departamento de Filosofia da UFOP. Como conclusão, digamos que um dos elementos que corroboram a hipótese investigada nessa pesquisa é que a última parte do capítulo de Zeta ele contém um trecho que permite justificar a razão pela qual apenas a prioridade ontológica foi apresentada em Zeta 1. Essa passagem é a que eu apresento aqui, que
De fato, o que antigamente e também agora foi sempre objeto de investigação e sempre objeto de dificuldades é o que é o ser, isto é, o que é a substância. A pergunta levantada é se esse excerto final de Zeta 1 trata de uma conclusão com relação ao que foi exposto até então, ou se trata de uma observação de caráter temporal ou histórica com relação à questão do ser. A passagem ela parece aqui satisfazer ambas essas possibilidades levantadas. Por um lado, a transferência da questão do ser à questão da substância remete à argumentação precedente de Zeta 1 em favor dessa substância como ser primeiro, o que também, aparentemente, remete à possibilidade da ciência do ser enquanto ser, através da noção de substância entendida como ser primeiro. Portanto, a passagem da questão do ser para o ser que é primeiro, ou seja, a substância. Ocorre, então, que o trecho também possui um caráter temporal ou histórico, o qual aponta para o passado do problema e para que os predecessores de Aristóteles acreditavam ser a substância. Aristóteles lança mão dessa questão num sentido mais abrangente, com possível interesse de colocar a questão da substância como uma questão premente para a filosofia, como se exportasse um conceito caro a seu pensamento para um âmbito maior, o que incluiria a essa busca dos filósofos predecedentes dele pelo que seja a substância. E nesse sentido, parece que o primeiro capítulo de Zeta pretende apresentar a questão da substância de um modo mais geral e introdutório, a fim de estabelecer um certo campo comum em que a questão da substância aparece. E, por fim, agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, né, essa instituição brasileira pública de qualidade, que oportuniza excelente formação acadêmica e pesquisa, ao meu departamento de filosofia, que com excelentes professores, eles nutriram meu olhar filosófico e capacitaram a minha formação, e especialmente ao meu professor orientador Gabriel, agradeço por ser um exemplo de educador que me inspira a ter amor pelo constante e dedicado exercício da filosofia.